Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente de um modo muito especial na sua vida, na sua família, na sua vida social, no seu relacionamento de trabalho, que a cada dia, a cada momento, você desfrute da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo com sabedoria e discernimento espiritual. Neste momento, nós temos o privilégio de darmos uma pausa para ouvir a palavra de Deus, sabendo que Deus quer sempre estar em contato conosco, Ele quer conversar conosco, Ele quer ter um momento de intimidade com qualidade de reflexão, qualidade de relacionamento, para que nós entendamos a sua vontade, a sua palavra e para que nós sejamos bem-sucedidos nos nossos sonhos, planos, projetos e que nas nossas adversidades, aflições e dificuldades nós tenhamos sabedoria e discernimento espiritual para compreender aquilo que Deus está querendo comunicar a cada um de nós. Que nós não venhamos permitir que os ruídos da vida interfiram na comunicação que Deus quer fazer a todos nós através do Espírito Santo, para que nós, a cada dia, sejamos transformados à imagem e semelhança da própria criação de Deus em nós, com foco em Cristo Jesus, que é o nosso parâmetro de vida. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos erros e somos transformados porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito Santo, ele nos convence que nós devemos confessar a Deus os nossos erros, nos arrependermos, termos conversão, termos sinceridade e intimidade com Deus. É isto que Deus quer que nós compreendamos, que Ele sempre está disposto a fazer o melhor para nós. Uma pergunta que tem me chamado a atenção, que eu quero compartilhar com vocês nessa reflexão no dia de hoje, está a respeito do relacionamento com Deus através do seu reino e na própria expressão de Jesus Cristo, como isto acontece na nossa vida diária. Na teologia, nós costumamos dizer que Jesus Cristo já veio, que Jesus Cristo está vindo e que Jesus Cristo virá. Essas três formas de interpretação teológica é porque Jesus já veio em figura humana e se entregou à morte de cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e nós temos o privilégio de, em Cristo, termos a garantia da ressurreição para a vida eterna. Então, ele já veio, ele está vindo, porque a todos os dias, a todo momento, ele está entre nós, cumprindo a sua própria promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós desfrutamos da presença de Jesus Cristo em nós através do Espírito Santo. E o terceiro aspecto é que ele virá, porque Jesus está voltando para nós. Jesus virá para que nós possamos estar eternamente com eles. Todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, todos aqueles que pautaram a sua vida pelo parâmetro da vida de Cristo. Então, nós temos em Cristo a garantia da ressurreição para a vida eterna. E quando nós falamos a respeito disso, nós temos que nos voltar à Bíblia, que é a única regra de Deus como fé e prática, e temos que olhar para a Bíblia nos detalhes
em que o próprio Jesus fala a respeito do seu reino. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje para uma reflexão pessoal, uma reflexão íntima, uma reflexão sincera diante de Deus pelo Espírito Santo que habita em você. Uma pergunta que nós temos sempre que ter em mente: você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza da sua ressurreição para a vida eterna? Quando nós somos confrontados, questionados com esta pergunta nos leva a uma autoavaliação, uma análise pessoal a respeito de como tem sido a nossa vida, a nossa conduta cristã, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento familiar, social, o nosso relacionamento com o mundo através das instruções, dos ensinos da palavra de Deus. Como tem sido isto na sua e na minha vida? Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Nós temos que ter a certeza pela fé que Cristo já fez o sacrifício por nós, ele não tirou a nossa responsabilidade, nós temos que aceitá-lo como Senhor, e como Senhor, ele tem nos dirigido segundo os seus mandamentos. Ele mesmo diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, como Senhor, nós temos que obedecê-lo. Jesus também diz: porque as pessoas me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. Então, todas essas reflexões estão atreladas ao mesmo ponto. Você tem certeza da sua salvação? Se Cristo voltasse hoje, como seria a sua eternidade? Como seria a sua perspectiva para o futuro? Então, nós temos que pegar, claro, a própria Bíblia e, essencialmente, as palavras de Jesus, tratando a respeito deste tema. Eu estou pegando aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 17. Mas fixando, claro, nós não temos muito tempo de explanação, mas para trazer a nossa reflexão a respeito do reino de Deus, que nós fazemos parte, que nós somos parte, e que neste reino nós temos uma constituição divina chamada Bíblia, e seguindo esta constituição é que nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos Deus como nosso Pai e temos o Espírito Santo como nosso intercessor e que habita em nós para nos conduzir como filhos de Deus, segundo a vontade dele em Cristo Jesus. Então, Lucas capítulo 10, o versículo 11, fala a respeito da missão de Jesus, né? Quando Jesus comissiona os seus discípulos, 70 discípulos, para saírem para levar a mensagem do Evangelho. E no versículo 11, no final do versículo, o texto fala assim: sabei que está próximo o reino de Deus. Sabei que está próximo o reino de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 11, o versículo 20, nós observamos também Jesus falando de uma maneira um pouco diferente. No versículo 20, ele fala assim: é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado o reino de Deus sobre vós. E depois, no capítulo 17, os versículos 20 e 21, Jesus ele diz assim: interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, observe a nossa reflexão.
juntando essas três informações que o próprio Jesus Cristo está nos oferecendo, está nos passando. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus já chegou, ou o reino de Deus está em nós. Como nós temos que observar essa palavra de Jesus? E refletindo a respeito disso, buscando em oração a direção do Espírito Santo para que nós tivéssemos este momento de reflexão e diálogo com o texto sagrado, com a palavra de Deus, com a palavra diretamente de Jesus Cristo, eu observei alguns detalhes, que os três aspectos existem a todo tempo em nosso meio. Os três aspectos estão vivendo em conjunto, né, exatamente ao mesmo tempo na vida de todas as pessoas, em todos os tempos, e no nosso tempo contemporâneo não seria diferente disto. Quando Jesus fala, no capítulo 10, o versículo 11, quando Jesus fala que sabei que está próximo o reino de Deus, nós temos que entender que, para algumas pessoas, de fato, o reino está próximo, está ao alcance das suas mãos, aguardando a decisão destas pessoas, se querem fazer parte desse reino ou não, se querem entrar neste reino ou não. E sabe qual é a maior dificuldade das pessoas? É que as pessoas, muitas vezes, já compreendem que fazem parte do reino sem de fato fazerem, mas é porque o reino está próximo dela. Então, pelo fato dela conseguir observar o reino de Deus, como ela é capaz de conseguir perceber a proximidade do reino de Deus, ela tem a falsa sensação que já participa dele. E isso acontece com muitas pessoas, né, religiosas ou não, mas também acontece, infelizmente, com muitas pessoas dentro das igrejas. As pessoas que, por estarem dentro das igrejas, como membro daquela igreja, daquela denominação em si, ela acredita que ela já faz parte do reino de Deus. Mas a grande verdade é que ela não faz. Jesus mesmo diz que numa grande casa, numa grande igreja, na igreja de Jesus Cristo, existem vasos de ouro e vasos de barro. Os de ouro para a sua honra, os de barro para a desonra. O que ele está falando ali é a respeito da nossa postura cristã, como nós nos comportamos, como nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, como nós interpretamos a palavra de Deus com verdade e sinceridade, porque eu sempre falo que apesar das diferenças que nós temos dentro do cristianismo, mas cada uma também tem a sua importância, tem o limite do aprendizado de cada um. Todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, em todas as igrejas e em todas as denominações e religiões, fazem parte da Igreja de Cristo. Então, a fazer parte da Igreja de Cristo é ser um adorador em espírito e em verdade. O que significa isto? Ser adorador em espírito e em verdade é ser um adorador de tal maneira que se permite ser guiado pelo Espírito Santo dentro da palavra da verdade, que é a Bíblia, como Jesus mesmo coloca no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17, Jesus fala: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, quando nós compreendemos que para fazer parte da Igreja de Cristo, do reino de Deus, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, nós temos que nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo, como fala o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 16, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, todos
os que se permitem, se submetem à direção e à autoridade do Espírito Santo, são filhos de Deus. Sendo filhos, é claro que eles já fazem parte do reino de Deus e é claro que o reino de Deus já habita na sua mente, no seu coração. A grande questão é como uma pessoa pode estar próximo sem entrar? Isto é possível e facilmente detectável em todas as áreas da nossa vida. Você pode estar próximo à sua casa sem entrar nela. Você está próximo à casa de um amigo, de um parente, mas não entrar, só simplesmente passar por ali. Você estar próximo do reino de Deus é permitir que a palavra de Deus te alcance, se aproxime de você, mas você não aplicá-la na sua vida pessoal, você não absorvê-la como verdade absoluta. Você está próximo, mas não é um praticante da palavra. Está próximo porque ouve, porque conhece, mas não decide colocar em prática, porque não aceita ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida. E muitas pessoas passam por esse processo. Está próxima do reino de Deus, mas não entra no reino de Deus. O profeta João Batista, que é contemporâneo de Jesus, ele prega a respeito do reino de Deus que está próximo, ele está fazendo ali a preparação para o ministério de Jesus, e ele fala: o reino de Deus está próximo. E havia muitas pessoas, como Herodes, por exemplo, que gostava de ouvir João Batista, compreendia a palavra de João Batista, mas não aceitava o senhorio de Deus na sua vida. Então, o reino de Deus estava próximo dele, mas ele não entrava no reino de Deus e não se permitia que o reino de Deus entrasse na sua mente, no seu coração. Então, muitas pessoas podem estar próximos, mas sem entrar na casa do Pai. Muitas pessoas podem estar próximas do reino de Deus sem fazer parte dela, mesmo sendo um religioso, mesmo fazendo parte das igrejas. Quando nós vamos para o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 20, que é onde Jesus fala: é chegado o reino de Deus sobre vós. Essa expressão sobre, aquele que está por cima, é aceitar a autoridade de Deus pelo Espírito Santo sobre nossas vidas. Estar sobre é se estar tendo autoridade sobre aquele que está abaixo. Então, quando Jesus ele coloca aqui: é chegado o reino de Deus sobre vós, é quando a percepção de estar próximo começa a mudar. Eu estou próximo, mas não fazia parte, porque eu não permitia que a autoridade de Deus estivesse sobre mim, que a autoridade dele me conduzisse de fato. Ele estava sobre mim, né, enquanto eu estava próximo, mas eu não permitia. A partir do momento que agora eu passo a permitir, então eu não estou só próximo, eu de fato me submeto à autoridade de Deus pelo Espírito Santo e pela Bíblia como regra de fé e prática. Só que Deus está exercendo uma autoridade, ele está sobre nós, sobre a nossa vida, sobre você, sobre a sua casa. Ele está te guiando com autoridade. E a grande questão é que Jesus não quer fazer isso a todo tempo. A autoridade de Jesus não pode ser imposta como autoritarismo. Existe uma diferença muito grande em autoridade e ser autoritário. São duas coisas diferentes. Uma pessoa que tem autoridade, ela tem uma autoridade compreendida por aquele que se submete de maneira a compreender que a autoridade do outro existe porque é o melhor para ele. Nós nos submetemos à palavra de Deus, à Bíblia como regra de fé e prática, nós nos submetemos ao reino de Deus com a autoridade do Espírito Santo sobre nós, porque compreendemos que ele tem o melhor para nós.
mas nós temos que mudar esta autoridade que, em primeiro lugar, vem pela força, vem imposta, porque, afinal de contas, Deus continua trabalhando conosco, então nos leva para que nós nos aproximemos dele. Quando nós nos aproximamos, à medida que nós permitimos, ele passa a ter autoridade sobre nós, mas com autoridade sobre nós, ele vai nos transformando para que o reino de Deus esteja em nós. E aquilo que está em nós, nós falamos, fazemos de maneira natural. É por isso que existe esse processo. Eu estou próximo do reino, eu me submeto à autoridade do reino, ele passa a estar sobre mim, e agora tem que estar dentro de mim, para que eu faça a vontade de Deus de maneira natural, para que eu veja Jesus Cristo como meu melhor amigo, apesar dele continuar sendo meu Senhor. Para eu compreender que Deus é meu Pai, e não apenas o Deus juiz, o Deus que tem o poder, que tem a autoridade, mas Ele é o meu Pai. Eu tenho que compreender que o Espírito Santo que habita em mim traz o reino de Deus para dentro de mim, e pelos frutos do Espírito, o amor, a paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, através desses frutos do Espírito que começam a frutificar em nossas vidas, nós percebemos que agora nós começamos a agir de maneira mais natural, porque o reino de Deus, que estava próximo, passou a ter autoridade sobre, e agora ele faz parte de nós, ele mudou a nossa essência, ele mudou a nossa maneira de pensar, ele mudou os nossos gostos, as nossas escolhas, ele mudou a nossa vida, a nossa essência, ele mudou o nosso pensamento e o nosso coração. Em Lucas 17, versículo 20 e 21, o texto diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. É neste ponto que Deus quer chegar conosco. O reino de Deus está dentro de nós através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O reino de Deus está dentro de nós quando nós apresentamos os frutos do Espírito Santo com humildade, com temor e com reverência. No reino de Deus está dentro de nós quando nós apresentamos pela nossa própria vida a nossa essência transformada em amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, quando passamos a ter um bom relacionamento com a família, com os familiares, com a vida social, com o trabalho, fazendo todas as coisas com alegria, porque Deus agora está em nós. O reino de Deus habita em nós e faz parte da nossa essência. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o reino de Deus se aproxime cada vez mais de você, para que no momento em que você permitir, ele esteja sobre você, para que você alcance esta finalidade de ser tão transformado pelo poder de Deus, que o reino de Deus passe a fazer parte da sua essência, que o reino de Deus esteja em você, pelo Espírito Santo, com foco em Cristo Jesus. Que Deus abençoe de maneira muito especial a sua vida, a sua família e todos aqueles que você tem colocado diante de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o teu reino esteja em nós e nós sejamos transformados pelo teu poder no Espírito Santo que habita em nossa mente, em nosso coração, para que sejamos transformados a cada dia, a parecermos mais com seu Filho Jesus.
eu peço as tuas bênçãos e os teus cuidados, que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.